Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que constroem as suas próprias histórias de sucesso. Hoje vamos compartilhar com vocês a história de mais uma mulher que pegou as rédeas da própria carreira e escreveu o seu destino. Prepare-se para se inspirar. E eu não sei por qual plataforma você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom lembrar que a gente está presente no YouTube, no Spotify. No agora Spotify com vídeo. Tá, meus amores? Tá, querida? Liberaram a funcionalidade pra gente. Então tem até acho que uns 20 episódios pra trás desse, a gente foi lá e trocou os episódios. E a gente tem certeza que vocês vão gostar bastante. Então não tem desculpa, dá pra ver ou ouvir por qualquer não uma tem dessas desculpa pra você não plataformas. ver a nossa beleza mais, tá? E no Instagram, você pode verificar os nossos cortes, que é por lá que a gente compartilha corte dos episódios. É por lá que a gente também conversa bastante, troca muito com vocês. E por lá também vocês podem sugerir entrevistadas ou até se oferecer para participar do podcast, mostrar seu interesse. A gente gosta de gente de iniciativa, né? Com certeza. Toda quarta-feira tem episódio inédito, tanto no Spotify quanto no YouTube. Meia-noite o episódio novo já tá lá. E se você é uma empresa e gostaria de aparecer aqui no Protagonistas, só entrar em contato através do nosso e-mail podcastprotagonistas@gmail.com. E esse também é o nosso Pix, se você quiser incentivar o nosso projeto. Exatamente, né? O Prot é um bebê, acabou de fazer um ano, como todo mundo sabe, um bebê custa caro. Então, se você quiser apoiar o nosso projeto com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo pra gente continuar levando o Prot aí por muito... Tô falando Prot na frente da câmera. Ah, é porque ele é Prot tão íntimo. É que o Prot é o protagonista. É o protagonista. Então, a gente quer que o Protagonistas ainda tenha muitas e muitas temporadas, então todo o apoio é muito bem-vindo, ainda mais nesse início. Bom, e a nossa entrevistada não tá no início. Não, ela é uma enciclopédia. Assim, a gente conversando aqui antes de começar a entrevista, a gente já vê como que vai ser rico o episódio. Muito. Ela desbravou o mercado muito masculino no varejo e no atacado, ainda nos anos 90. Se você acha que não se encaixa e escuta essa história de quem lidou com ambientes repletos de homens... Falei tudo errado, gente. Ela começou a carreira dela nos anos 90 e teve que lidar em ambientes muito masculinos, no atacado e no varejo. Seja no trabalho que ela fazia na empresa dela ou nas associações, nas quais ela sempre fez questão de estar presente. Se você acha que a vida é difícil agora, que empreender é difícil agora, você vai ouvir como era fazer isso nos anos 90, tá, meu bem? E a gente vai descobrir como ela lidou com todas essas mudanças tecnológicas que o mundo viu acontecer. A nossa entrevistada de hoje é Magda Berberiche! Bom dia, meninas! Agora eu fiquei até sem jeito. Mas eu falei alguma mentira? Não, tá certo. Eu só falo, tenho muitos defeitos. Trago verdade. Mentirosa, não. Magda, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Queria que você contasse a gente gosta de começar bem pelo começo mesmo. Como que você escolheu a sua profissão, a arquitetura? O que te levou para esse caminho? Acho que sempre gostei muito de reforma, né? Tá, tipo, o papai vai pintar a casa. Ai, mãe, posso ajudar? Não pode. Posso fazer isso? Não pode. Posso pintar os cantinhos com pincel? Não pode. Isso aí é coisa de menino. Ai, coisa de menino, ai, que coisa mais chata que era coisa de menino. Tudo que era legal era coisa de menino. Meu irmão podia fazer e eu não podia. Soltar pipa no Parque Continental, quando era só loteamento, muita gente de Guarulhos fez isso. Bicicleta eu não tinha, quem tinha bicicleta era meu irmão, então eu tinha que pegar escondido. Eu não podia ajudar a pintar os cantinhos da casa. Eu sempre gostei de fazer as coisas de menino, porque as coisas de menino, elas são divertidas, elas são legais. E não, a arquitetura não necessariamente é uma coisa de menino, mas o que me atraiu para a arquitetura foi a construção civil. Eu gostava de obra, eu gostava de construção civil, de reformas, de trocar o ambiente. Eu tenho aquela mania engraçada de chegar na casa, chegar no ambiente e ficar redecorando ele na cabeça, assim, né? E pensando em cores e tudo isso. Então, isso me atraiu para a arquitetura, foi um primeiro passo. Eu pensei em fazer engenharia civil, daí eu falei, não, tem muita matemática, né? Eu vou fazer arquitetura que eu vou ser artista. A arquitetura na UNG era cálculo. 4 anos de cálculo, muito cálculo. A gente aprendeu a fazer tudo. Teve topografia, matemática, física, calcular estrutura.
Mas foi bom, foi um bom aprendizado, me deu realmente esse conhecimento melhor para esse mercado, porque a construção civil, ela exige que você compreenda aquilo tudo em 3D, né? Como que aquilo vai ficar, quanto aquilo vai custar, como é que eu vou botar aquilo de pé. E então é isso, eu entrei na arquitetura por causa desse foco em construção civil, em reforma, em estrutura, esse amor e a gente tenta pela fugir, construção. A gente tenta fugir do cálculo e não dá, né? Não. Também fui fazer moda tentando fugir, mas tinha aula de tecnologia, tinha fórmula, tinha cálculo, não tem Gente, jeito. não existe, na verdade. Eu fui fazer jornalismo pra poder falar assim, gente, eu não vou fazer a conta que eu sou de humanas. Olha que delícia. Não, mas a gente contrata engenheiro calculista, tem que contratar um bom contador, como a gente estava conversando. Eu tento sempre que possível agradecer a Deus no final do dia que eu não tive que fazer cálculo e eu não tive que falar inglês. Falei, esse foi um dia bem aplicado da minha vida, né? Magda, tá de bom tamanho. Me fala uma coisa, como era o mercado de trabalho no finalzinho dos anos 80, que foi quando você se formou? Era fácil de uma arquiteta se colocar no mercado de trabalho? Você chegou a trabalhar como CLT? Eu trabalhei como CLT na minha vida inteira, acho que 8 meses. Né? Mentira, menina. Eu entrei como estagiária em 89 na obra do Polishop, né? No centro de Guarulhos. E trabalhando na obra mesmo, ainda estava no 2º andar, a gente foi para o 3º andar, então fui trabalhar como estagiária, como assistente do arquiteto responsável. Aí participei da obra até o final de 89, o shopping inaugurou, continuei lá. Daí eu fui para a CLT, o arquiteto saiu da obra, eu entrei no escritório mesmo que administrava o shopping, fiquei ali até agosto do ano seguinte, fui despedida, aí gastei o dinheiro que eu tinha, viajei um pouco e no final do ano eu comprei uma loja dentro do Polishop. Mentira. Comprei um quiosque com meus pais, né? E meus pais falaram, não, a gente queria fazer uma coisa diferente, fomos investir. Então, eu ainda estava fazendo arquitetura e fui para o lado comercial também. Mas aí você pausou a arquitetura e foi para o ramo do comércio. Ali eu fiquei no ramo do comércio até 90. Assim, na verdade, a gente sempre, eu e meu marido somos arquitetos, nós estamos juntos há 30 anos, né, de namoro e tudo isso, 34 anos, né? Então, desde 1900, eu conheci ele no Polishop. Ele é meu colega de faculdade, ele foi abrir um quiosque no Polishop, depois eu abri o meu, então a gente sempre trabalhou junto, com arquitetura, sempre casando arquitetura e comércio, né? Sempre trabalhando na área comercial e ao mesmo tempo fazendo captação de clientes, trabalhando já com projeto, com reforma, fizemos muito tempo reforma também. Então, a gente foi sempre casando esses dois, até 98, quando nós nos casamos, e a gente fechou essa área comercial e nos dedicamos somente a projeto mesmo. Ali de diante, eu só fiz já a parte de arquitetura. E no começo da sua carreira, como que foi para você se fazer respeitar em obra? Que é um ambiente que, além de muito masculino, é muito machista, né, gente? Sim, completamente machista. Eu acredito que isso também tenha sido esse lidar com ambientes masculinos e machistas também tenha sido desafiador na mesa pra negociar, né? Porque, quem é essa menina aí? Exatamente, menina, né? Porque eu tinha um pouco mais de 20 anos. Eu estava ali dentro da obra, sempre muito espontânea, muito expeditada, e às vezes, de vez em quando, até meu chefe chegava assim, olha, ambiente masculino, você tem que falar não sei o quê, você tem que se preservar assim, você tem que se vestir assim. E, na verdade, por mais que a gente queira que as mulheres têm que ser livres, que as mulheres têm que fazer o que quiser, falar o que quiser, eu só vou ser feliz quando minha mãe puder andar com a roupa que quiser na rua, na verdade, num ambiente muito masculino, isso é muito difícil, né? Você tem que se adaptar àquele ambiente. Então, desde as roupas que você usa, o jeito que você conversa, o jeito que você cumprimenta, você não vai cumprimentar com um beijinho, todo o seu comportamento vai ficando aos poucos mais masculino, né? Então, a gente você sempre tem que se cuidar para você não virar um camaleão, né? Senão, cada ambiente que você tá, você vai se mudando. Mas eu ouvi críticas, ouvi conselhos, ouvi boas pessoas. Teve um amigo meu que um dia falou assim, olha, você já tá falando quase como um estivador de porto. Aí você falou, ótimo! Não, daí eu achei que estivador de porto já era demais, né? A minha mãe já estava se incomodando um pouco, meu pai já estava meio chateado. Falei, vamos dar uma melhorada nisso. Porque não é só porque você está no ambiente masculino que você vai se masculinizar também. Né? Existe o jeito de você se vestir, o sapato adequado, a fala correta, mas isso não quer dizer que você vai virar um hominho, você vai continuar. E não é fácil, porque eu tive uma vez, já quando eu estava sozinha na parte da manutenção do shopping, depois que inaugurou, e contratei um senhor para trabalhar, para fazer alguns serviços.
Ele não fez 1, não fez 2, não fez 3. Eu chamei ele, falei, escuta, o senhor não vai fazer o serviço? Ele falou, sabe o que é que eu não recebo ordem de mulher? Falei, bem, então, o senhor está despedido, porque aqui só tem eu, né? Não vou poder chamar um homem do escritório, porque daí nós tínhamos o pessoal do escritório, para passar o que eu quero que o senhor faça, porque o senhor não recebe ordem de mulher. Eu fiquei pensando como é que era na casa dele, né? Coitada da esposa que morava com ele. Mas foi isso. Então, assim, tudo isso é um aprendizado. São coisas que você vê. Isso aconteceu há mais de 30 anos atrás, mas eu não esqueço. Por quê? Porque você tem que colocar tudo isso... Conquistar seu espaço e tudo isso é aprendizado. O senhor não trabalha para mulher? Então, o senhor não trabalha aqui, porque aqui só mando eu. Eu não vou me rebaixar a ter que chamar outra pessoa para fazer para mim. Eu nunca deixei de fazer um serviço. Se precisasse empurrar uma jirica ou ajudar a levantar um andaime numa obra ou desmontar as tomadas e passar tinta em volta, que nem meu pai dizia que não era para eu fazer, na verdade fazia mal feito quando era pequeno. Seu pai ficou doido quando viu a filhinha dele, que ele não deixava pintar rodapé, tocando obra com peão? Eles ficaram assim meio assustados. Mas é tudo em casa, você vai acostumando. Não, olha, você vai botar um gato no telhado. Eu tô indo trabalhar de estagiária. Foi quando eu fui para a faculdade à noite. Minha mãe, não, faz de manhã, você pode desenhar, não sei o quê. Falei, não, mãe, eu quero ir à noite, por quê? Porque de manhã à noite eu chegava na faculdade toda arrumadinha, tal, tava todo mundo cansado, porque quem trabalha e estuda à noite, normalmente é porque trabalha de dia. Pois é. Aí, ao invés de eu me sentir a Patricinha, eu tava me sentindo mal com a turma. Eu falei, nossa, parece que só eu não faço nada. Aí eu peguei e fui radical, né? Em vez de eu ir para o escritório e tal, eu fui trabalhar já direto nessa parte do shopping. Mas foi muito bom, né? E foi principalmente por ter ido ali para o centro de Guarulhos, conheci muita gente, conheci os lojistas do Polishop, conheci os arquitetos que fizeram os projetos. Você foi criando a sua rede de contatos. Exatamente, ali. Então, até hoje eu tenho contatos de pessoas que eu conheci na época, o Kim Arquitetura, ele estava lá, outros arquitetos que estavam lá, o pessoal de obra, as construtoras, estava todo mundo lá, porque na época aquilo foi o grande lançamento de Guarulhos, né? Outro dia saiu uma notícia de que o metrô vai comprar a área, vai demolir o Polishop para fazer uma estação, e assim, eu me encontrei até trocamos informações ali no WhatsApp, quantas pessoas que participaram da época, falei, nossa, então vão demolir uma parte da nossa história. É verdade. Uma parte da história da cidade, uma parte da história. Mas é importante, lógico, tudo é evolução, né? E o metrô em Guarulhos, nossa, isso é uma evolução. Vocês não fazem um metrô em cima, igual tem lá em São Paulo? Então, lá em São Paulo, isso já é uma prerrogativa. Não, metrô em cima não. Shopping. Calma. Isso. Quem sabe vocês não fazem um shopping em cima da estação, tal qual tem em São Paulo. Isso é uma prerrogativa muito interessante do metrô, que é transformar aquelas grandes áreas, isso aqui tá toda... transformar aquilo numa maneira de subsidiar o próprio sistema, né? Então você põe um shopping em cima, e isso é super importante, né? Sim. Você poder chegar, você vê que mesmo aqui, vou para São Paulo, você vai sair daqui, pegar um metrô aqui na estação, aqui embaixo, olha que prático, né? Não vai ter que pegar o carro e ir para São Paulo, pegar um ônibus e ir até São Paulo, porque isso vou de carro. Nossa, eu fui de carro semana passada, levei 2 horas para voltar para São Paulo, para Guarulhos. É muito. E me fala assim, você abriu sua própria empresa, você praticamente não trabalhou CLT, né? Foi um período muito curto. E aí você já começou a empreender. Sim. Empreendeu no comércio e depois você abriu a sua empresa. Isso. Já são 30 anos de empresa, né? Criou uma 30 empresa anos. longeva numa época em que nem se falava tanto em empreender como se fala hoje. Quais foram os desafios, assim, os principais desafios, perrengues que você enfrentou na época? Você vai aprendendo iniciativa e erro, né? Então, assim, nós montamos o escritório, a Estúdio Se Abre Arquitetura. A gente trabalha realmente há 30 anos. Eu fiz 30 anos de formada esse ano, fiz 30 anos de escritório também. A empresa em si, o nosso CNPJ é mais recente, porque a gente foi adequando ele ao longo dos anos, mas são 30 anos de sociedade e de trabalho nisso. No início, a gente achava muito importante ter um escritório físico, né? Então, é um escritório, a gente alugou uma sala em Santana, montou o escritório, colocou prancheta, colocou tudo aquilo que se espera do escritório de arquitetura. Aí passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses, nós atendemos 1
cliente no escritório. Por quê? Porque o cliente de arquitetura, ele, assim como outros, como advogado, até mesmo médico, ninguém está passando na rua, vê uma placa do arquiteto e fala assim, vou fazer um projeto. Né? O projeto, ele vem por indicação, Sim. por qualidade de trabalho, por relacionamento com o cliente, com esse cliente, com o fornecedor. Então, ali a gente percebeu que não teria necessidade de manter um escritório. Então, olha como nós somos, nós já fomos trabalhar em casa. Mas Já fizeram seu home office. Já fizemos um home office há 30 anos atrás. Mas aquilo, na época, não era exatamente um orgulho, né? Você fala assim, mas, sabe, não tinha necessidade. Por quê? Porque em arquitetura você tem que ir aonde o cliente está. Então, se me chama para fazer um projeto, eu marco com o cliente na casa dele, ou marcava no local, por exemplo, um terreno ou uma casa. Por quê? Porque eu preciso entender o meu cliente. Eu preciso entender a realidade dele, onde ele vive, o que ele espera. Eu preciso entender aquele bairro onde ele está indo morar, se aquilo que ele está fazendo vai ser adequado para aquele bairro, qual é a expectativa dele com relação ao projeto. Aí, se eu faço o licenciamento de uma empresa ou uma reforma do escritório, é a mesma coisa. Me chamam para vir aqui. Eu vou ouvir, o que vocês precisam? A gente precisa remodelar, dividir a sala, preciso colocar um banheiro novo. Eu tenho que entender a necessidade. Então, a arquitetura dá muito bem para você trabalhar nessa área sem ter necessariamente um escritório físico. Então, são 30 anos visitando a casa dos outros, a empresa dos outros, o terreno dos outros, do cliente, e tentando captar sempre esse cliente. Mas não era o comum, né, na época. O comum era as empresas terem ali o seu escritório físico. No começo dos anos 90, né? Se você não tinha uma sala alugada, você não tinha negócio, Não tinha negócio, mas também se você tivesse a sala alugada. E não tivesse cliente. E não levasse o cliente para... Só tivesse o custo. Então só o custo. Eu tive agora, no 2020... Eu aluguei uma sala, 2019, 2020, aluguei uma sala no Anel Viário, montei, coloquei minhas coisas, contratei uma estagiária, estava trabalhando ali no escritório, eu e meu marido. Então, nós morávamos num apartamento, então tinha aquele espaço para colocar todas as nossas coisas. Só que daí veio a pandemia. Aí trouxe as coisas tudo de volta para casa. Eu sou uma pessoa fadada, não tenho escritório. Aí... Eu fiquei tudo muito bonitinho, né? Tudo. Mas não deu certo. 2020, 2021, eu ainda mantive o escritório, mas daí chegou um ponto em que não fazia sentido aquilo. Sim. Aí, de novo, devolvi a sala, trouxe tudo de volta para casa e continuamos mais do que daí sim, a gente estava totalmente up to date, né? Todo mundo estava em casa e a gente estava em casa trabalhando também. Aí você falou, eu tô fazendo isso, ó. Aí, eu já sou pioneira do... Já sabia fazer decora. Ai, nossa, eu tô tendo que trabalhar em casa. Tô trabalhando em só. casa há 30 anos, né? Falando em 30 anos, a gente falou, né, na época nem se falava em empreendedorismo, né, e antes da gente começar a gravar, a gente tava falando dos 30 anos do Plano Real. Sim. E a Magda tava contando a experiência dela, que ela já tinha empresa quando o Plano Real iniciou. Eu tinha loja. Conta pra gente um pouquinho disso, porque hoje a gente acha que a gente tem muitos desafios, mas você tava falando da questão da imprevisibilidade de preço por conta da hiperinflação. Totalmente, Fala um pouquinho para as pessoas, pra elas verem que o problema delas não é tão grande assim. Não, na época, assim, quem era empreendedor comprava em dólar, né? Então, você ia, vamos dizer, na 25 de março, no Atacadista, eu tinha, na época, loja e tinha banca de jornal também. Então, as coisas eram remarcadas sistematicamente por preço. Então, de manhã cedo, uma coisa custava 2.000 qualquer coisa, e à tarde ela custava 2.005, depois, no dia seguinte, amanhecia 2007, depois ela ia para 2010. Era uma inflação galopante. Ela realmente, a impressão que você tinha que tinha um cavalo correndo do seu lado e você estava sempre perdendo esse páreo, né? Então a gente ia fazer compra, todos os produtos estavam dolarizados. Então eles usavam o sistema de dólar e conforme o real ia desvalorizando, o real na época não, o cruzeiro, ia desvalorizando ao longo do dia, ou a unidade fiscal que a gente utilizava, ou o dólar, ia subindo e seu produto. Então, se eu comprasse essa xícara hoje a 2.000 e semana que vem eu fosse vender ela a 2.000, eu já tinha perdido ali um bom dinheiro. Perdido como? Porque a inflação é um negócio esquisito, né? É difícil até da gente compreender. Como é que é isso? Mas assim, o nosso dinheiro estava desvalorizado, a gente tinha essa inflação muito alta e todo dia. O que aconteceu quando entrou o Plano Real? Ele estabilizou aqueles preços numa situação. Então, primeiro, eles fizeram uma unidade fiscal, a gente aprendeu a acompanhar aquela unidade fiscal todo dia e, de repente, eles pegaram o valor daquela unidade fiscal e transformaram ela em real, né?
E o brasileiro já tinha apanhado, foi o que você falou do que você leu. O brasileiro já tinha apanhado tanto, a gente estava apanhando há tantos anos já, porque desde que o Collor entrou em 90 naquele plano... Você já tinha, ali no confisco da poupança, você já tinha o seu negócio pra tocar. Ali eu ainda era funcionária do Polishop e ali a gente quase ficou, foi sem salário mesmo, né? Porque, de repente, o nosso empregador, todo mundo que estava investindo, você imagina um tapa desse no final do ano, em que todo mundo inaugurou a loja em 89, fez tudo, e de repente, quando virou o ano que entrou o Collor, ele veio com esse plano e todo mundo ficou assim, congelou o dinheiro de todo mundo no banco, então todo mundo ficou numa situação em suspenso, porque você não sabia se você, aliás, muitos, né, não tinham como pagar o salário do funcionário no final do mês. Era possível ter planejamento financeiro no Brasil desse? Não, era uma loucura completa. Então você aí faça o seu planejamento, e o que me chama a atenção é mesmo nesse cenário econômico tão instável, ainda assim decidir empreender. Porque não só a gente estava ali em 94, quando entrou o real, nós estávamos com o escritório, montando o escritório, nós tínhamos a banca de jornal 24 horas, porque daí o Polishop fez o primeiro piso 24 horas em São Paulo. O Polishop era empreendedor, o Veronese era muito empreendedor e muito adiantado no tempo dele, né? Inovador, né? Inovador, sempre trazendo o que tinha de fora. Então tinha a Rua 24 Horas em Curitiba e abriu esse piso 24 horas no Polishop. Tinha boliche, lanchonete, café e tinha a minha banca de jornal. Então você imagina 24 horas, você vai dormir, sua banca está aberta, você vai viajar, sua banca está aberta. E banca de jornal é um trabalho muito árduo. Todo dia você tem que devolver as revistas que não venderam e trazer as revistas novas. Então essas revistas elas já vinham em unidade fiscal também. Elas já não vinham mais, porque, imagina, uma revista, algumas ficam uma semana, outras ficam um mês. A revista chegava custando R$7 e ia embora custando 9. Era bem isso. Então, quando entrou a unidade fiscal, isso mais ou menos, porque não dava para colocar tudo em dólar. Então, veio a unidade fiscal. Então, todo dia você trabalhava com uma tabelinha de unidade fiscal e você ia todo dia recalculando aquilo até que a inflação começou a diminuir, passaram para o real. Então, foi um período difícil. Então, eu tinha a loja ali em cima que eu vendia botão, meu marido tinha papelaria, nós tínhamos a banca de jornal, a gente distribuía revistas para outros locais e tinha um escritório de arquitetura. Tudo isso fazendo tabelinha. Tudo isso sem o WhatsApp. Não. Tudo isso sem documentos em nuvem. Não, nem tabela Excel tudo a gente isso tinha. Sem receber em Era de cartão. papel. Não. Tudo isso tendo que ir no banco para depositar cheque. De cheque, dinheiro, envelope separado, tinha que fazer todos tinha os canhotinhos do cartão de crédito, mas era aquela maquininha que você passava assim. Fazia clac, Não era possível ganhar dinheiro ainda assim, dessa forma? Ganhava. Ou você chegou a falar assim, o que eu fui me meter? Não, a gente ganhava, sobrevivia com isso, fazia investimento. Depois de 94, começou a estabilizar. Aí, em 95, 96, 97... Aí começou a ficar muito difícil essa área comercial, né? Eu fechei a minha loja em 98. E seguiu difícil até hoje. Né? Segue difícil até hoje. É que a Ana tá falando isso porque ela tem loja. O comércio, você tem que se dedicar àquilo. Né? É a brincadeira é o olho do dono que engorda o porco. Né? Para você ter um comércio, para você abrir sua loja, você tem que estar lá. Você tem que... Os chineses dizem que se você não sabe sorrir, não abre a lojinha. Então, você tem que estar preparado para aquilo, né? Todo dia você tem que acordar, falei, vou lá, vou cuidar, vou limpar, vou arrumar, vou ver o estoque, vou ver... Você tem que estar de olho na contabilidade. É um sacerdócio, né? Não, realmente é uma profissão. Ser comerciante é uma profissão, né? Já trabalhamos na área de comida também, já tivemos uma lanchonete. A gente empreendeu em várias áreas e isso foi muito bom. Nossa, vocês fizeram de tudo. Foi bom para aprender. Então, eu não quero mais trabalhar com comida, eu não quero ter comércio 24 horas, eu não quero, assim, tem coisas que você tem que estabelecer na sua vida. Gosto da área comercial? Gosto de ganhar um dinheiro em que eu compro por 20, vendo por 26, vendo por 30? Legal, é ótimo. Só que é o que você falou, é trabalhoso, é puxado e tem que ter responsabilidade, principalmente quando você tem funcionários, né? Não é um funcionário, às vezes é uma família. Mas é só uma menina, mas essa menina tá pondo dinheiro em casa, essa menina tá pagando uma conta da casa dela, ou essa menina tá se sustentando e já é um alívio para o pai dela que não tá tendo que pagar todas essas contas. Então, quando você tem um comércio, você tem uma responsabilidade social por aquele círculo. Desde o proprietário que tá te alugando, que tá contando com o seu aluguel. Mas ele tem vários, mas ele conta com
seu aluguel. Né? Todo mundo está contando com você. O comerciante que te vende, o vizinho que abre a loja quando você abre para ele não ficar sozinho na rua, é uma responsabilidade muito grande, né? Então, quando a gente entra para o comércio, realmente você tem que entrar apostando naquilo. Bom, para fechar a parte da comercial, arquitetura, voltando para o seu negócio para arquitetura, você podia explicar um pouco quais são os serviços que a sua empresa oferece hoje, para além da parte de projeto e de obra? Porque eu acho que todo mundo, quando pensa em arquiteto, só pensa em projeto e em obra. Geralmente obra entregue, né? Que é disso que os clientes gostam, né? A arquitetura é muito ligada à decoração, Exato. à área da parte bonita, né? A gente tem essa na cabecinha, engenheiro civil faz a construção e o arquiteto deixa Beleza, aqui, né? Beleza, põe as Faz a cores. harmonização facial, né? Faz a maquiagem, faz o make, faz a arrumação. Então, o que a minha empresa faz é arquitetura e soluções para o varejo. O que seria a parte de soluções para o varejo? Arquitetura, então, projeto, principalmente da área comercial, a gente trabalha muito com galpão comercial, salão comercial, fazemos essa parte, tanto a regularização quanto o projeto. Essa parte de laudo e de licenciamento. Isso, isso. Agora, essa parte do laudo e licenciamento, assim, que é uma parte que eu gosto mais, que eu trabalho com muito carinho, é a parte de licença de funcionamento de empresa. Então, às vezes a pessoa pensa, vou abrir uma empresa, vou contratar um contador, vou contratar uma funcionária, vou abrir o CNPJ, alugou o imóvel. E a licença de funcionamento? Porque para o imóvel tá regular ou não, você tem que tirar a licença de funcionamento junto à prefeitura. Tem que fazer um cadastro fiscal mobiliário que o seu contador faz, mas a partir dali, o seu contador não vai fazer a sua licença de funcionamento. Você precisa de um arquiteto ou de um engenheiro para te auxiliar nisso. E quais são as áreas, eu não sei como é a regulação disso, mas qual o tipo de negócio que precisa ter esse licenciamento? Todos. Ah, tá. Oi, Brasil! Todo. Então, o MEI, pela lei da liberalidade econômica, que é muito interessante, eles liberaram a partir de 2000, já anterior, mas a partir de 2000 ficou mais conhecido. Muitas atividades do MEI, mais de 400 atividades MEI, que é o microempreendedor individual, que tem direito a um funcionário, dentro daquela receita que ele tenha mensal, e ele está liberado da licença de funcionamento. Mas ele tem que saber disso, né? Não é só que a lei funciona. Ele tem que saber. Então, se ele recebe... Eu tenho um barzinho que funciona no horário normal, das 8 da manhã às 8 da noite, não toca música alta, tem um funcionário... Eu tenho um salão de cabeleireira com uma manicure, eu tenho determinadas atividades, um salão de barbearia, com um funcionário, eu estou registrado no MEI, ali você está liberado da licença de funcionamento. Agora, se você tiver numa área maior, com risco de incêndio, qualquer coisa assim, você vai ter que complementar com a licença de bombeiros, que também é uma atividade feita pelos arquitetos e os engenheiros. Então, você já está liberado. A partir disso, todo mundo precisa de licença de funcionamento. Aí você vai complementando as licenças. Então, eu tenho a licença de funcionamento básica. Se eu trabalho com música alta ou depois das 20 horas, eu preciso da licença de funcionamento para horário especial. Eu tenho uma academia. A academia toca música e ela funciona até as 10 da noite. Ela precisa de licença de funcionamento eletrônica a complementar e fazer a licença de funcionamento com laudo sonoro. Então, você vai complementando. Se você tem uma atividade médica, ok, trabalha aqui nesse prédio, devem ter vários médicos. Eles trabalham das 8 da manhã às 8 da noite, horário normal, atividade. Mas ele faz procedimento clínico. Ele precisa de uma licença de funcionamento e uma licença sanitária. Mas ele faz endoscopia. A endoscopia é uma atividade de alto risco. Então, ele vai precisar da licença sanitária, da licença de funcionamento e do laudo técnico de avaliação. E então, você orienta a pessoa para tirar todas essas licenças. Exatamente. O que eu faço? Por isso que é a parte dos soluções para o varejo. Você me chama, eu vou sentar com você, eu vou fazer ali uma conversa, eu vou olhar a sua clínica, a sua escolinha, a sua empresa, a sua indústria. Então, a gente trabalha desde uma clínica médica de 40 metros quadrados até uma indústria de 10 mil metros quadrados, hospitais. A gente tem muito esse foco na área de saúde, né? Porque como tem só 16 mil portarias na Anvisa, só 16 mil, então meio que você tem que aprender a você chegar no local e entender aquele local. Eu vou em qualquer indústria, eu vou olhar o banheiro dos funcionários, o refeitório, a parte de lixo, onde ficam os resíduos sólidos, como que a empresa trabalha todo aquele transporte do produto, não importa o produto.
o funcionamento, mais ou menos, a estrutura tem que ser boa para os funcionários, boa para a indústria e boa para o meio ambiente. Então é isso. Então a gente faz desde uma licença de funcionamento simples de uma ótica até a licença de uma indústria, onde você tem que fazer alvará do Corpo de Bombeiros, licença da CETESB, licença da Vigilância Sanitária, laudo de inspeção predial e a licença de funcionamento final. E vocês achando que a arquitetura... É uma arquitetura... É só antes e depois no Instagram? Pensando que é fachada, né? Eu vejo, às vezes, a pessoa está se formando ali, tá preocupada com comprar um programa, o Revit, a fachada. Gente, arquitetura não é Instagram, não é uma foto bonita no Pinterest. A arquitetura é muito mais do que isso. A arquitetura é todo o saber que aquilo vai funcionar, como aquilo vai funcionar, e se não funcionar, por que não está funcionando? Porque laudo de inspeção predial é estrutura, é fundação, é elétrica, é hidráulica, é dano aparente, é uma parede rachada, se ela está rachada em formato de escadinha, se ela está rachada assim, se ela tá... Por que ela está rachada desse jeito? E isso é uma coisa que é treino, é experiência, e também muitos cursos. Eu sou de um tempo em que eu me formei e fui trabalhar. Eu não tenho pós-graduação, eu não tenho um segundo título, eu não tenho nada. Eu sou arquiteto urbanista. Mas eu tenho vários cursos que foram feitos depois, cursos menores, para estabelecer esse conhecimento. Porque não é só prática, tem que ter conhecimento técnico. É uma questão de atualização. Atualização, sempre atualização. Saiu uma coisa nova no mercado? Vamos conhecer. Agora está utilizando o drywall? Como é que o drywall funciona? Por que o gesso é superior à massa corrida? E que isso te facilita, deixa mais barato? Poder indicar para o meu cliente uma solução. Isso em tudo, desde o projeto, uma solução de projeto, uma solução na construção e uma solução para aquele que já está pronto. E porque a arquitetura, a engenharia também, acredito que tenha, você oferece opções para o seu cliente, mas tudo tem que ser muito seguro. E você tem que juntar custo, oportunidade e segurança, né? Porque não adianta eu falar assim, vamos colocar um forro de gesso. Não, mas aqui tripida. Aqui talvez esse forro não funcione. Vamos colocar uma solução bonita. Não, mas aqui você produz pó o tempo todo. Se você colocar um acabamento com muita fresta. Tal. Chego numa clínica médica, ele fez tudo bonitinho, com a parede, com aquele todo filetado. Vai ter que alisar tudo, porque em clínica médica você tem que ter o revestimento. Chega, já começa a espirrar por causa da rinite. Não, a vigilância sanitária vem e não deixa nem você funcionar. Porque o que a gente aprendeu com o Covid? A gente aprendeu com o Covid que ele pode sentar em qualquer lugar, as bactérias, as sujeiras, podem sentar e ficarem lá te esperando, dormindo ali, estado latente, até ela poder ter oportunidade. E então, um friso, uma frestinha, um decorativo bonitinho, pode ser uma fonte de contaminação. Então, em salas de atendimento, sempre a parede tem que ser lisa, clara e lavável. O forro, liso, claro e lavável. A recepção do jeito que a pessoa quiser. A recepção, onde não tem ninguém com a boca aberta, tudo bem, né? Desde que quieto. E você chega num ambiente que não tem janela. Daí você fala assim, e a troca de ar? Não, mas tem um ar-condicionado. E esse filtro? Então, aí essa manutenção. São dois problemas. Uma, manutenção e o filtro, que tem que ser feito por uma empresa que tem um engenheiro responsável, porque ainda tem isso, a gente trabalha muito como responsável técnico pelas atividades. Tudo isso que eu falei, não é só que eu falo, eu sou responsável técnica por aquilo que eu estou fazendo junto com aquele empreendedor. Eu chego na clínica, a clínica só tem um ar-condicionado. Que tipo de ar-condicionado? Split, tem aqui a pecinha lá fora. Não tem nenhuma comunicação com o lado de fora. Não passa. Eu preciso ter insuflamento e retirada. Eu tenho que ter troca de ar naquele ambiente. Isso que você está falando vale também para quem trabalha com estética, né? Que a gente vale recebeu algumas todo mundo. Pessoas aqui que trabalham com estética. E às vezes a pessoa nem sabe, né? A importância é que às vezes a pessoa, muitas vezes, vai por conta, né? Exatamente. Vai fazendo. Primeiro, eu sempre falo que o empreendedor, né? Ele tá com dinheiro, ele quer empreender, ele quer fazer, então o que ele faz? Ele aluga um espaço. Nossa, eu aluguei aquela casinha ali no bairro, bonitinha, né? Será que esse bairro, o zoneamento permite que aquela atividade dele esteja lá? Talvez não permita. Aí ele alugou o espaço, aí ele começa a reformar, faz tudo bonito, chama até às vezes um arquiteto, um decorador que não faça a mesma coisa, não todos os profissionais fazem o que eu faço, né? Esse é um leque meu, mas porque o leque de arquitetura é muito grande. Então ele chama, faz lá tudo bonitinho, decora, aí ele abre. Aí a fiscalização chega, daí ele corre traz o contador, daí ele abre a empresa.
Aí, quando ele vai abrir a empresa, ele descobre que o zoneamento nem permite que ele esteja lá. Aí fala que o Brasil não dá certo, né? Daí ele do pobre. Daí ele tem lá uma dificuldade, conseguiu pôr o CNPJ. Daí ele vai, a fiscalização já notificou ele porque ele precisa da licença de funcionamento. Aí ele me chama. Qualquer um dos meus colegas. Aí a gente chega lá, aí começa. Não tem ar-condicionado, não tem ventilação, não tem como instalar ventilação forçada, então você tem que colocar abrir uma parede, alguma coisa assim. Aí tem escada sem corrimão, aí você não tem nenhum extintor de incêndio. Aí você começa a fazer todas as adequações. Mas esse extintor de incêndio vermelho não combina com a minha decoração. Bem, então... É uma série de questões que, assim, a gente não conhece, mas por isso que a gente precisa procurar um profissional habilitado, porque são muitos detalhes, para evitar dor de cabeça já de cara. Se você tá com dor de dente, se você não vai no dentista, quando você tiver um problema de licenciamento, pelo menos contate o seu contador, que o seu contador vai ter alguém para te indicar. Sim. Né? E se ele não conseguir indicar ninguém, liga na SEAG, Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Guarulhos, né? E vai lá que a gente pode indicar um profissional. Chegamos na associação. Agora vamos sair um pouquinho, então, da arquitetura, porque... a Magda também, paralelamente ao trabalho como arquiteta, você tem uma longa trajetória também com associativismo, né? Sim. Por que você decidiu participar de uma associação na sua cidade? Inicialmente, quando eu me formei em 94, todo mundo tinha que participar da SEAG, os arquitetos formados. Então, você se forma, entra no seu conselho, no caso, na época, nós éramos do CREA, entra no CREA, pega a sua carteirinha do CREA, aí você vai trabalhar. Vou trabalhar, daí começam as indicações, fui fazer um licenciamento de um projeto de uma amiga nossa. Aí cheguei na prefeitura para explicar, para ver como é que precisava. Na época era tudo manual, né? O desenho era feito à mão. Tá tudo certo com o microfone, Rafa? Tá. O desenho era feito à mão, não existia, estava começando a se falar em projeto, nem o programa do AutoCAD ainda não tinha chegado, né, aqui no Brasil. Aí você ia na prefeitura, pegava todos os dados, aí você montava tudo, daí você descia lá onde era o Açaí agora do centro, fazia as guias, aí você ia lá na SEAG. Então, você tinha que ser associado da SEAG, porque nós tínhamos, na época, um documento que chamava carteira de obra. Era um caderno que você ia lá, registrava a sua obra na associação, recolhia a RT do CREA, que é a anotação de responsabilidade técnica, fazia aquilo em 3 vias, você ganhava o boletim assim, fazia carbonado, 3 fias. A gente comprava muito carbono nos anos 90, né? Aí fazia aquilo ali, aí você ia no banco, pagava, voltava, pegava a caderneta de obras, pegava a guia paga da RT, aí você ia de volta. Era uma peregrinação, coisa que hoje você senta em casa, emite as guias, paga no Pix, coloca tudo no sistema eletrônico, manda para a prefeitura e depois que protocolar, você vai lá e junta os projetos. E em algumas áreas da prefeitura, até os projetos já estão seguindo online. Você não precisa mais imprimir nada. Então, na época, a gente era obrigado a se registrar na SEAG. Por quê? Porque tinha toda essa... Por lei municipal, tinha que fazer o caderno. Depois caiu a caderneta de obras, mas aí já era tarde demais. Eu já estava lá na SEAG. Já estou lá há 30 anos na SEAG, né, em 94. Me formei em 94, me registrei lá. E desde 94 até os anos 2000, eu continuei frequentando. Só que daí depois eu fui morar na Serra da Cantareira, me casei, fui morar na Serra da Cantareira, tive meus filhos. Zona Norte maravilhosa, né? Nossa, sempre bom a gente dar essa ressaltada aqui. Não, maravilhoso, né? Não é maravilhoso? Foram 10 anos na Serra da Cantareira, com um macaquinho, com um cachorro. O BenTV cantando de manhã. Sabe, o BenTV canta na frente da minha casa, na Vila Rosália também. Você trouxe o BenTV pra cá. O BenTV, na Vila Rosália tem bastante. Mas, assim, era uma vida muito boa. Só que daí as minhas crianças começaram a crescer. Daí eu senti que descer de manhã para levar para a escola, daí voltava, dava almoço, daí descia a serra de novo para levar para natação. Aí começou a ficar inviável. Aí nós voltamos para Guarulhos. Fomos procurar apartamento e não tinha nada, não tinha lançamento. Acabamos comprando apartamento na Vila Rosália, onde tinha os predinhos da Vila Rosália. Hoje em dia você vai na Vila Rosália, agora eu mudei para cá de volta em 2008,
Você vai para lá agora, 16 anos depois, você nem encontra mais os prédios, você não enxerga de tanto prédio que tem. O adensamento e a verticalização da Vila Rosália, de Guarulhos em geral, nos últimos 14, 15 anos foi muito grande. Isso é muito benéfico para a cidade. Trouxe toda uma gente nova para... Eu estou apanhando do seu microfone. Acho que você está batendo nele. Eu não estou apanhando, estou batendo. Trouxe todo o pessoal novo aqui para Guarulhos, toda uma quantidade de construção e também todo um serviço, né? Uma área de serviços, tanto para arquitetura, quanto para engenharia, quanto pessoal de design de interior. Muito trabalho, né? Muito trabalho. Mas falando em benefícios, como que esse contato com outros profissionais dentro da associação e também depois com outras entidades representando a associação, como que isso impactou no seu negócio? Eu pergunto porque tem muita gente que acha, vou participar de associação, perda de tempo. Vou participar de um grupo de contato profissional, é perda de tempo. Eu, particularmente, não poderia discordar mais. O que você, Magda, com 30 anos de associação, tem a dizer sobre isso? Eu acho que o associativismo é quando a gente fica mais forte, né? O lema do Juntos Somos Mais Fortes, ele não é um lema só da associação comercial, mas de todas as associações. Sempre juntos nós somos mais fortes. Inclusive as associações juntas, né? A SEAG, a CE, a ZEC, CIESP, para quem não está familiarizado com as são siglas. As empresas, a SEAG, Arquitetos e Engenheiros, OAB dos Advogados, a CE, Associação Comercial Empresarial. Aí você tem a Associação Comercial Empresarial de Cumbica, que é a ZEC. Você tem o CIESP, que é a regional da Fiesp, que é a Federação das Indústrias e Comércio. Então, são associações, todas elas da cidade. Então, você vai ter as de Cumbica, vai ter a CE, que todo mundo conhece aqui no Bom Clima, o CIESP, que fica aqui perto também, onde você vai ter os diferentes empresários reunidos, trabalhando em prol dos seus problemas comuns, mas todas elas se associam em grande... Eu falo que Guarulhos ela é a 6ª maior cidade do Brasil, né? Ela é a maior cidade sem ser capital do Brasil, é a 2ª maior economia do estado e é uma vila. É uma vila de 1,5 milhão de pessoas que todo mundo se conhece. Por quê? Porque tem 200, 300 pessoas que, como eu, participam de várias associações. Eu sou do Lions, eu sou da SEAG, eu sou da Associação Comercial e faço a ponte da SEAG em vários conselhos municipais, né? Por exemplo, Conselho do Meio Ambiente. A gente tem cadeira cativa dentro... Por quê? Porque o trabalho do arquiteto e do engenheiro também se envolve na área de CETESB, de preservação. Isso é uma coisa social. Todo mundo tem que se preocupar com a preservação dos recursos naturais, com a preservação da cidade, com reflorestamento urbano, com a preservação de parques e jardins. Então, a gente está lá. Todo lugar que puder precisar de um aconselhamento técnico, essas associações são chamadas a participar, e eu participo ou pela Associação Comercial, ou pelo Lions, ou pela SEAG, de vários conselhos, né? Então, vai do Conselho do Meio Ambiente, nós estamos no Conselho de Licenciamento, nós estamos no Conselho de Junta de Recursos, no Conselho da Habitação, no Conselho até de cemitérios, né? Eles fizeram agora um conselho referente a... Desculpa, eu mesma bati o meu anel na mesa, tá? Você que tá ouvindo aí, desculpa. É interessante porque isso tem a ver com a questão de cidadania, né? Exatamente, é tudo a ver com a cidadania, porque quando a gente está lá participando de um conselho, não sou eu, a Magda, que está dando a minha opinião pessoal dentro do conselho. Eu tenho que falar pelos meus colegas. Exatamente. Né? Eu tenho que falar pela associação. Isso é interessante para a associação? Isso não é interessante. Mas vocês estão lá para defender os interesses de vocês? Não necessariamente, nós estamos lá representando a sociedade civil. Então, tecnicamente, a gente está representando a todo mundo. Então, se eu estou no Conselho da Habitação e vai sair uma lei que prejudique de alguma maneira as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade com suas casas, pessoas que têm casas em área irregular, casas em zona de risco, beira de rio, eu tenho que ter uma visão técnica como arquiteta. Do todo. E também tenho que ter uma visão da segurança daquelas pessoas. Sim. Sabe, não é proteger e nem prejudicar. É uma visão técnica e uma visão como munícipe. Você tem que ter aquilo como um todo e não uma opinião pessoal. Mas se fizer regularização desse pessoal que está em área de risco, vai ter mais serviço para a gente porque vai precisar de um arquiteto. Eu não estou lá para fazer reserva de mercado. Eu estou lá para pensar, será que é benéfico para essas pessoas serem regularizadas em área de risco? Ou o que a gente aprende? Porque a gente tem que aprender com tudo. O que eu aprendi com o Plano Real, o que eu aprendi com uma catástrofe, o que eu aprendi com
Porto Alegre, com toda essa tragédia que a gente viu no Rio Grande do Sul, que a área de risco tem esse nome por algum motivo. Ela é uma área de risco. Ela pode desabar, ela pode inundar, essas pessoas podem morrer, né? Não é à toa que a gente não mora em beira de rio, beira de córrego. Não é à toa que a cidade não cresce para cima da Serra da Cantareira, porque isso não é bom, isso não vai funcionar. Isso a curto prazo, às vezes, pode resultar numa tragédia, num acidente e num problema ambiental também. Então, tudo isso tem que ser pensado. Isso eu digo num dos conselhos. Então, todos eles que a gente tem sempre que ter essa perspectiva profissional e civil também, que é como pessoa da sociedade civil e como profissional da área que eu estou lá dando palpite. Mas e no seu negócio, para quem está pensando em entrar, talvez não ser tão ativa quanto você? Eu não vou participar da associação. Tenho um comércio, mas não vou participar da associação comercial. Sou arquiteta, mas eu já pago o conselho. Vou numa associação para quê? Para que vai? Para começar, ser associada de qualquer uma delas é muito barato, não é uma coisa cara. Associação comercial eu pago R$70 por mês. A SEAG eu pago R$200 por ano. Então, não é do nosso dinheiro, da mensalidade que essas associações vivem. Elas vivem do quê? Normalmente dos serviços que elas prestam. Então, elas têm todo patrocínio, empresas que acreditam no potencial. Na SEAG, por exemplo, nós temos um hub de inovação e tecnologia, onde nós temos dezenas de empresas que colocam dinheiro mensalmente ali para manter e para fazer o nosso programa de inovação. São reuniões mensais, são palestras, são cursos, são uma rede de apoio no WhatsApp. Não me coloque em grupo de WhatsApp. Gente, grupo de WhatsApp, se você não quer participar diariamente, ele está ali, você vai tocando ele, sabe? Mas se você precisa fazer negócios, se conectar com pessoas, é uma rede importantíssima, porque você pegou seu celular, eu estou no grupo das desbravadoras, da Aline, são 1000 mulheres, são só mulheres, o grupo das desbravadoras, prestando todo tipo de serviço. Então você vai ter médica, psicóloga, esteticista, você vai ter a moça que vende brigadeiro, a que faz fotografia, a que faz cenário de festa de aniversário. Qualquer profissional que eu preciso da área comercial, eu jogo lá no grupo. Tem alguém aqui que vende espetinho? Tem a moça de espetinho, fala comigo no particular, já faço negócio. Mas a moça do espetinho, a do brigadeiro, a médica, todo mundo talvez precise de uma arquiteta. Sim. Então, sim. Até me cobraram outro dia. Ontem eu estava pensando nisso, tem que fazer um post meu para colocar, porque muitas delas têm o comércio. Muitas trabalham como eu, online, né, sem necessidade de um escritório, mas muitas precisam carece de uma regularização do seu imóvel, uma regularização da documentação. Às vezes a pessoa nem quer necessariamente para a empresa dela, mas ela precisa para uma regularização. Herdei uma casa do meu pai, só que essa casa não estava formalmente colocada na matrícula e agora eu não consigo terminar o formal de partilha. Quem que faz isso? O arquiteto. Né? Então, a gente trabalha com várias áreas. Nós trabalhamos com os advogados nessa documentação, a gente trabalha com os contadores no licenciamento. Mas o legal de você estar em um grupo desse é que todo Sim. mundo troca, todo mundo troca, todo mundo se fortalece. Juntos somos mais fortes. Exato. E é uma questão também da indicação, né? Às vezes alguém vem te pedir uma indicação, não é você que vai usar o serviço de quem está ali no grupo, mas fala, não, eu conheço uma arquiteta que ela faz Exatamente. Os grupos e as associações, elas são basicamente isso. Eu devo muito à SEAG porque lá eu me tornei quem eu sou. Lá eu aprendi a trabalhar com o quê? Como eu comecei nessa área de licenciamento, me chamaram e eu falei, nossa, arquiteto faz... A mesma pergunta, o arquiteto faz licença de funcionamento? Faz, porque precisa fazer os laudos, o tal dos anexos que o pessoal conta. Aí eu falei, não sei o que fazer. Liguei na SEAG, pedi para falar com o Jorge Marques, na época um engenheiro muito conhecido da cidade, ele era o presidente da associação, ele me atendeu, eu falei, oi Jorge, lembra de mim, Magno? Eu tinha estado com ele num evento da SEAG, falei, oi, tudo bem, que eu posso te ajudar? Falei, olha, me contrataram para isso. E ele prontamente me ensinou a fazer licença de funcionamento pelo telefone. Olha, você vai procurar, tem essa documentação, vai no fácil, tal. Eu fui atrás, vi a documentação, já estava preparada para fazer aquilo, porque eu já estava nessa preparação de cursos, fiz a primeira, fiz a segunda, me contrataram para uma rede e foi indo. Então, são 15 anos que eu faço licença de funcionamento a partir dessa primeira indicação, que foi de uma secretária da SEAG, era o tio da secretária da SEAG, e essa indicação me levou para outra, me levou para a rede, me levou para outras redes, e dali eu comecei a fazer
essa minha carreira de licenciamento. Aí eu fui para vigilância sanitária, aprendi a trabalhar com eles, fui para bombeiros, aprendi a trabalhar com eles, fui aumentando o meu leque de opções, mas sempre dentro da SEAG. Então eu devo ao Jorge Marques ter me ensinado isso, eu devo ao Eduardo Henrique que me ensinou. A SEAG foi a primeira associação que primeira você participou. associação, e de onde eu tô é a minha casa. E você se tornou presidente da Exatamente. primeira associação que você se filiou. Vamos falar, é uma grande conquista, né? A gente percebe Sim. que você tem uma trajetória aí de muito trabalho, de muita adaptação com tantas mudanças que aconteceram ao longo do tempo. E você foi a primeira mulher a ocupar essa cadeira. Qual é a sensação, assim, de hoje liderar o grupo depois de tantos anos de trabalho? É muito boa, né? Eu sempre, assim, me perguntaram, eu lembro que o meu chefe, esse do Polishop, falou assim, o que você quer pro futuro? Eu falei, eu quero ficar conhecida. Ele falou, mas como? Você vai virar atriz? Eu falei, não, eu quero ser conhecida naquilo que eu faço, eu quero ser uma arquiteta conhecida. Então, o trabalho meu talvez tenha, assim, não era o foco principal, mas eu gosto de ser a Magda da SEAG. Eu já sou a Magda da SEAG há alguns anos, quase 10 anos, e esse trabalho para me tornar presidente da associação não é em vão e nem em um modismo. Eu não sou a primeira presidente esse ano porque eu sou mulher, mas porque eu fui construindo uma carreira. Sim. Certo? Lá dentro, eu entrei no conselho em 2010. 2014 eu virei presidente do conselho, fui presidente durante 2 gestões, aí me chamaram para a diretoria só tinha homens, e daí me colocaram como secretária. Aí eu fiquei 1 ano como secretária, eu falei, olha, isso é machismo, tá? Só para lembrar, só para todo mundo ficar avisado. Isso é machismo. Quando você tem um grupo de homens e que você vai dar um empoderamento para uma mulher e você convida honrosamente esta mulher para participar do grupo e você coloca ela como secretária ou pede cafezinho ou espera que ela vá tirar os pratos do lanche da mesa, isso é machismo, tá? Sim. Então, a gente tem que trabalhar muito ESG, né? Lá foi meu microfone. Eu vou segurar pra você, Magda. A parte de governança é isso, a gente colocar as coisas no seu devido lugar. E os lugares são, todo mundo tem o mesmo lugar, né? Homem, mulher, não importa. Nós estamos lá, todos estamos trabalhando junto, todos estamos trabalhando de graça, pelo bem comum, e todos somos iguais. Então, os meninos da SEAG são meus meninos, né? Seu marido não tem ciúmes? Não tem. Porque são tantos anos de participação, eu conheço todos os engenheiros, conheço as famílias, conheço os filhos, vi eles crescerem, se casarem. Então, isso é muito legal, porque o meu clube do Lions, 4 dos engenheiros da minha associação, ou já estiveram, ou estão lá no Arquitetos e Engenheiros, estão no meu grupo de Lions. Então, isso é outra maneira da gente se relacionar também. Eu entrei no Lions por causa da SEAG, então a SEAG para mim ela é o polo gerador da minha carreira dentro de Guarulhos, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço. Sempre eu vou ter uma pontinha que vai me levar para a SEAG de volta, né? Eu falo muito do Polishop, porque foi meu início de carreira, e da SEAG por quê? Porque em 30 anos, eu tô aqui em Guarulhos já há mais de 40 anos. E são pontos focais da minha vida, assim. O fato de eu ter decidido estudar no Conselheiro e não ter ido para estudar em São Paulo foi uma opção para ficar em Guarulhos. Quando eu resolvi fazer a UNG, a arquitetura aqui em Guarulhos, e não ir para São Paulo, também foi uma opção de ficar em Guarulhos. Depois o emprego, depois a loja, depois voltar para cá. Quando eu já tinha saído, eu voltei, na hora de comprar um apartamento, eu voltei para Guarulhos. Por coincidência, eu voltei para o mesmo bairro que eu tinha namorado muitos anos. E eu gosto desse relacionamento. Me mudei de novo ano retrasado, me mudei para Vila Rosália, eu mudei de 400 metros, saí do apartamento, fui para casa. Agora eu tenho um escritório dentro da minha casa, literalmente mesmo montei um escritório, então eu tô lá. Então, eu tô a 10 minutos da SEAG, a 15 minutos da Associação Comercial. Isso é muito bom. E você pensa que hoje você, como presidente, pode te ligar uma Magda? Tipo, igual você ligou pro presidente para ele te ensinar a fazer licenciamento e aquilo mudar a vida dela, abrir um leque enorme de oportunidades. Você acorda pra trabalhar, você pensa nisso? Tipo... Não, eu faço isso todo dia. Todo dia você Todo faz? dia. Uma das minhas metas é passar o conhecimento. Nós temos um engenheiro sensacional, é um dos melhores do Brasil, é o Watanabe, e ele já está um senhor, já está com 80 anos, e há uns anos, e assim, ele é inteligentíssimo em várias áreas, aquela pessoa que você conversa 10 minutos, ou assiste uma palestra dele, e você vai sair dali um profissional melhor. É impossível conversar, ouvir aquele homem sem sair um profissional que aprendeu pelo menos uma coisa, uma sacada nova. E ele fala assim, eu preciso passar meu conhecimento agora, porque se eu morrer, eu vou
levar ele comigo não vai adiantar de mais nada. Então, o conhecimento ele tem que ser distribuído. A possibilidade de uma pessoa melhorar de vida, melhorar a carreira dela, a partir de um conselho que ela teve comigo, de uma atitude que ela me viu tomar, de uma coisa que eu expliquei para ela como é que fazia, isso para mim é fundamental, sabe? Ele não vai tirar meu serviço, sabe? Ninguém vai deixar de me contratar para contratar uma outra pessoa, porque eu sou muito boa no que eu faço. Às vezes a gente vai... Gosto assim, gosto de pessoas que não têm medo de falar, sou boa no que eu faço. Eu sou boa, eu faço bem, eu tento, não, eu nunca brigo com profissional, com cliente, né? É muito importante não brigar com ninguém. Tem gente que não entendeu ainda, mas com cliente, a gente vive de indicação. A gente não tem uma loja aberta que qualquer pessoa que passa entra. Nós vivemos de indicação. Então, você tem que tratar bem o cliente, tratar bem as pessoas, tratar bem o pessoal da prefeitura, né? Brigar com o pessoal da prefeitura, não, eles são a empresa com quem eu trabalho. Sabe o que eu acho que deve ser muito boa também? Em gestão de tempo. A gente queria saber como que você faz para tocar o seu negócio, seu casamento que você falou, seus filhos, e a participação, liderar a SEAG e ainda participar desses outros grupos. Tem que acordar cedo e dormir tarde, né? Entendi. Tem muita fórmula mágica. A fórmula mágica, enquanto você descansa, você carrega pedra, né? Então, você tá em casa, domingo de manhã, hora do quê? De dar uma descansada, assistir uma série? Não, é hora de você adiantar, às vezes, a comida da semana. Então você vai lá, prepara lá um molho de carne, deixa pronto, prepara algumas coisas, adianta as coisas da semana, por quê? Porque quando a semana começa eu já tenho mais ou menos a agenda, tem outras coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, mas eu já tenho uma agenda. Então eu tento deixar sempre a segunda-feira de manhã e a sexta-feira à tarde para minhas coisas pessoais, que é o famoso final de semana de 3 dias. Isso é muito importante. Você tem que estabelecer seu trabalho, mas tem que estabelecer também a sua vida. Então, segunda-feira de manhã eu vou cuidar das minhas coisas de banco, vou para coisas da casa, vou atender, fazer alguma coisa minha. Na sexta-feira à tarde, eu já vou começar a tirar o pé. Então, na sexta-feira, depois do almoço, eu evito marcar clientes, marcar qualquer coisa. Por quê? Porque eu posso ficar em casa trabalhando. Porque não adianta você pegar 30 clientes numa semana se você não conseguir atender esses 30 clientes. E eu sou muito neurótica, né? Eu fico me sentindo culpada, eu acordo 4 horas da manhã e falo, meu Deus, eu esqueci aquele cliente lá atrás. Então, tudo anotado, tudo em agenda, ali com os compromissos da SEAG, a gente tem uma agenda própria, então eu vou intercalando de terça e quinta, eu procuro estar na SEAG, né? Então, todos os compromissos que eu marco com a associação são de terça e quinta. E na quarta-feira eu já tenho normalmente um trabalho que eu faço, um conselho que eu participo da prefeitura também, pela associação. Então, eu tenho que ir agendando tudo isso. Então, os clientes, vou marcar. Então, é organização. Organização. Então, hoje cedo eu estou aqui, vou sair daqui, vou passar na Maratona de Negócios, daí de lá eu vou passar na Secretaria do Meio Ambiente, aí eu vou dar uma corridinha em casa, almoçar, aí eu já marquei 2 clientes à tarde para fazer vistoria, um é projeto, o outro é licença de funcionamento, de lá eu já vou direto para Jurel, aí eu chego em casa umas 6h30 da tarde. Hoje eu não tenho nada na SEAG, mas semana passada, por exemplo, daí eu já fui direto para o Hub de Inovação. Daí é uma reunião que a gente faz até umas 10 horas da noite, daí vai fazendo um network, chega em casa umas 11 horas da noite. Eu adorei, ela tem tudo muito bem Nossa, muito estabelecido, claro muito dela. Claro. E eu acho que isso deve livrar a sua mente. Sim, assim, porque né? daí o tempo que eu tô fazendo, eu não posso estar me preocupando, ai meu Deus, eu tô atrasada. Não, eu tenho que estar com aquilo, organizado para quê? Porque o tempo que eu estou dirigindo, que eu estou sentada, eu posso estar pensando nas soluções que eu estou. Porque às vezes. Ou pensar no trânsito também, né? Uma boa, né? Tá dirigindo, né? O trânsito também relaxa. Eu tô na Dutra, mas eu tô ali pensando naquele cliente, como que eu vou resolver o que. Esse anel grande. Como que eu vou resolver? Então você tem que ter tranquilidade para poder estar com a mente clara para poder solucionar. E acho que isso é tão importante. Hoje a gestão de tempo é um desafio de muitas pessoas. E acho que de todos que a gente trouxe aqui hoje, você foi a pessoa que trouxe essa parte de gestão de tempo com mais clareza. Nossa, ninguém nunca foi tão clara. Talvez porque ela seja a mais organizada. A mais organizada, e também são anos que ela vem trabalhando isso, né? Não é algo que você adquire da noite pro dia. Não, mas tudo tem que ser pensado antes. Você tem que trabalhar com agenda de... Eu gosto assim, quando começa... Eu gosto de planejamento também. Quando começa julho, eu já tenho tudo agendado. Então, eu tenho que fazer tudo até quinta-feira. Aí, quinta-feira eu vou viajar, daí eu vou levar notebook, porque a gente viaja, mas o notebook vai junto, né? O escritório é 24 horas.
Aí eu vou voltar semana que vem, na quarta, porque na quinta eu já marquei tal coisa, porque aí eu tenho que começar a me organizar para uma festa que nós vamos fazer dia 20, porque dia 21 eu tenho que organizar tal coisa. Aí mudaram a agenda do dia 20, do evento que nós íamos fazer do Laio dia 22, puxaram para o dia 15. Então, semana que vem eu já mudei o que eu ia fazer. Então, eu conto que os outros também me avisem com uma certa antecedência da agenda. E você acaba estabelecendo limites para as pessoas também, Sim, né? Quando você tem seus horários pré-estabelecidos, quando você tem os seus dias, por exemplo, eu agendo meus clientes ou as minhas reuniões na SEAG são terças e quintas, então as pessoas vão ter que se ajeitar a essa vamos fazer dia 29? Eu falei, não, dia 29 eu não posso, porque eu vou estar em Poços de Caldas. Porque não adianta você trabalhar, ganhar dinheiro, fazer sucesso, se você não tiver o tempo seu. Então, mas você é a pessoa que mais viaja. Eu falei, não, eu faço pequenas pockets viagens várias vezes por ano, né? Eu tenho várias microférias. Mas é o quê? 56 anos de idade. Se eu não cuidar do bem-estar físico e mental meu e da minha família, daqui para frente eu só estou descendo, eu não estou subindo. Então, um pouquinho de férias em janeiro, um pouquinho de uma semana fora no carnaval, depois mais uma semana fora na Páscoa. E assim eu vou organizando. Mas tudo, vamos lá, né? se for para empreender, passa tanto perrengue Exato. e não ter a flexibilidade de tempo, amor. Não, daí eu vou trabalhar para compensa, alguém e vou não ter compensa. salário no final do mês. Gente, Exato. e o pior é que a gente já estourou o tempo. Já. A Já máquina é estourou. toda cronometrada. Vamos fazer as de sempre? Vamos. Vamos só fazer Então, as de sempre. Então. vamos fazer a pergunta que a gente faz para todas as nossas entrevistadas. Tá E a bom. primeira delas é: qual é o seu antagonista? A gente viu que você já superou muita coisa, se atualizou, uma ótima profissional, carreira Consolidada. consolidada. Mas assim, todo mundo tem aquele vilãozinho que você trava batalhas diárias, né? Tem entrevistados aqui que já falaram que é a gestão do tempo, que não é o seu caso. Não é seu caso. Que é a procrastinação, ou o que a sono. pessoa é muito impulsiva, ou o sono. Enfim, qual é o seu vilão que hoje você ainda tá trabalhando pra vencer? Eu queria ser aquela. Eu invejo muito meu marido, que ele só precisa de 5 horas de sono por dia. E eu sou uma pessoa que precisa de 8. Você é uma dormidora longa? Eu sou uma dormidora. Eu fiquei sabendo agora que eles estão falando de 7, 7:30. Eu ainda tava nos 8. Eu sou antigona, né? Mas eu gosto de dormir. Não gosto, assim, eu tenho necessidade de dormir, né? Um final de semana que eu não der uma cochilada à tarde, no sábado ou no domingo, é o final de semana perdido. Por mais que eu tenha aproveitado ele, eu preciso desse cochilinho, né? Para repor a energia da semana toda. Eu sou uma pessoa com muita energia, né? Que se eu vou fazer de verdade. Vamos fazer uma festa, nós vamos fazer a melhor festa, né? Vamos fazer o bazar do Laios, vamos fazer mais bonito, com café da manhã, com bazar, com fechar o caixa depois. Vai ficar... Vamos fazer. Só que eu preciso recuperar energia. Então, meu vilão mesmo é o sono. Eu queria ser aquela pessoa que dorme 4 horas por noite, que eu poderia aproveitar essas 4 horas que sobram e ler mais livros, trabalhar mais. Essa mulher é uma potência. É uma potência. O problema dela é que ela queria Olha, eu vou te dar uma menos. dica, não sei se vai funcionar, mas recentemente eu descobri um aplicativo do sono. E aí ele monitora o sono da gente. Não. Eu ficaria ansiosíssima. Porque eu já ia dormir pensando qual vai ser meu desempenho do Não, sono, qual vai você ser meu desempenho do liga. sono. Não, na verdade, ele precisa ali pelo menos de 7 dias pra te acompanhar e depois ele dá um diagnóstico, porque aí tem as fases do sono, né? Sim. E aquele sono profundo, que é o rei, bom é o mesmo. último. Ele é muito curto, eu fiquei chocada. Quando chegou meu relatório de sono bom mesmo, eram 3 horinhas. Então é por isso que eu sou taurina, eu gosto de dormir na base de 12 horas no final de semana, entendeu? Você me entende, a sonequinha à tarde, eu entendo né? muito. E qual que foi o seu plot twist? Aquele momento assim que você acha que virou uma chave, que você fala assim, aquela bifurcação que eu peguei mudou a minha vida e tudo teria sido diferente se eu tivesse pegado a outra entrada. Voltar para Guarulhos, quando tivemos essa opção de sair da Serra da Cantareira, a gente foi procurar apartamento em Santana, aqui na Zona Norte em geral, porque meu marido é de Santana, eu sou de Guarulhos, então eu nasci no Tremembé, nós gostamos dessa região aqui. E ali é a opção de voltar para Guarulhos mesmo, né? Voltar, e daí quando eu voltei para Guarulhos, a primeira coisa que eu fiz foi começar a frequentar a SEAG de novo. Então isso realmente para mim é um divisor de águas. Eu poderia ter ido para São Paulo e ter tocado a minha vida lá, feito outras coisas. São Paulo é muito bom, mas ela é muito grande, você se perde. Guarulhos, ela tem tá tudo aqui no centro, né? E a gente acaba voltando sempre. Então, foi voltar para Guarulhos mesmo. Perfeito. Para finalizar, a gente vai pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas naquela câmera ali que é a sua.
Meninas, não tenham medo de ser vocês mesmas, sabe? De ter sonho, de trabalhar por isso, de falar mais alto, de colocar sua opinião, né? Nunca fique receosa de que, vão me achar tola, ou vão achar que eu tô falando alto demais, ou que eu tô me impondo. É isso mesmo, né? As mulheres falam mais, elas falam mais alto, mas elas somos nós que tocamos a nossa casa, somos nós que tocamos a nossa vida. Não existe humanidade sem mulheres, e as mulheres são a gente que faz a lista de compra, a gente que alimenta, a gente que organiza a festa, a gente que decide quando vai ou não ter filho. Nós somos as pessoas importantes. E nós não estamos chegando no nosso lugar de direito. Nós estamos chegando no lugar de onde a gente deveria ter estado sempre, né? Isso é muito importante, né? Você saber que esse lugar que você está agora é seu por direito e que se você só está chegando tarde lá. E se você não chegou ainda, procura que o seu lugar está lá te esperando. Maravilhosa! Magda, incrível. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês, meninas. Foi ótimo. Foi muito ótimo. Obrigada. Como que as pessoas podem te achar nas redes sociais para ir consumindo essas pílulas de sabedoria? Essa foi ótima. Magda Berberiche Oficial. Isso no aí. Instagram. Eu sou uma pessoa. Eu ia perguntar, você é ativa? Porque assim, ela já faz tanta coisa, é ativa nas redes sociais? Não, eu tenho o Instagram, né? Tenho o Facebook, porque todo mundo tem. Tenho esse Instagram, procuro postar. A gente posta a parte da SEAG, nós temos a SEAG e a SEAG Underline Hub, que são 2 redes sociais nossas, onde a gente coloca muita coisa, coloca as coisas que eu faço também. E na minha rede social, ela realmente é social, né? Eu não sou uma pessoa, meus clientes foram procurar informações da empresa lá, daí não é. Não, as nossas protagonistas vão lá para saber de você. De mim. Então nessa foi maravilhosidade toda. O que eu faço no final de semana tá lá. Exatamente. Vou querer saber como você organiza seu tempo. Perfeito. Bom, muito obrigada, Magda. Obrigado a vocês. Esse episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa, com equipamentos de ponta e cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual e consultoria empresarial. Então tira o seu projeto do papel e fale com a Hubcon. É isso aí. Não deixe de seguir o nosso podcast no Instagram, como a Ari falou no começo do episódio. É por lá que lá é o principal canal de interação que a gente tem com vocês. Então é protagonistas.podcast. Lá tem corte, lá tem caixinha de perguntas, lá a gente faz stories, lá tem link de todos os episódios. Vai lá com a gente. E a gente tem um recadinho pra dar. A gente vai tirar agora em julho 2 semaninhas pra descansar um pouco, né? Pra essa mãe aqui ficar um pouco com a pimpolha dela, maravilhosa, Laurinha. Então, a gente volta em agosto. Com certeza. Então serão 2 semanas sem episódio, Exatamente. Depois a gente volta com tudo. Mas esse é o episódio 60, amor. Se você tiver muita saudade, vai lá e maratona, não tem problema nenhum. A gente não vai estar ao vivo aqui, né? Mas você pode fazer o quê? Ver a reprise, tá bom? Sim, tem muito conteúdo de qualidade. Muito conteúdo. E a gente se vê em breve. A gente se vê em agosto? Com certeza. Então tá bom. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?